Olá, eu sou Tatiana e eu trabalho com leitura de oráculos. Ou seja, eu sou aquela pessoa que consegue, através do tarô, do baralho cigano, acessar o seu conteúdo interno, acessar aquilo que está no seu inconsciente e trazer à tona, para que você consiga adquirir maior qualidade de vida, consiga também identificar pontos, crenças limitantes. E no vídeo de hoje eu quero aproveitar não apenas a semana que está começando, mas sim o mês de setembro de 2025, o mês 9 de um ano que traz em si também a frequência energética do número 9. E no tarô, nós temos o quê? O arcano maior número 9, que é o eremita. E o que ele conversa com a gente? Qual é, então, a energia que muitas pessoas têm sentido ao longo desse ano? O eremita, ele é o arquétipo do ancião sábio. Mas não é qualquer sabedoria, não é decorar livros, nem nada disso, de forma alguma. É aquela sabedoria interna que vem a partir das experiências vividas. Sabe quando a gente apanha, mas a gente aprende? Sabe quando a gente leva talvez um supapo, mas a gente depois fala assim, agora eu não erro mais. É esse nível de experiência. Então esse sábio, ele usa desse amadurecimento para ir em busca daquilo que é a verdade. Mas não é a verdade absoluta, porque verdade é um conceito relativo. Então ele está em busca da verdade dele, através das experiências vividas, adquiridas dele. E ele consegue, então, trilhar o caminho, superando os erros, as adversidades, pelas experiências que ele adquiriu. Olha, ao longo desse ano eu fui atendendo pessoas que eu observei, a maioria delas dentro dessa frequência mesmo deste ano. Esse arcano também fala um pouco mais do isolamento, até porque para que nós possamos contemplar, apreender tudo aquilo que nos aconteceu, muitas vezes a gente precisa dar um basta, precisa se afastar um pouco, precisa ter aquele momento de balanço geral interno. E às vezes isso requer sim um certo isolamento. Existem pessoas que estão se sentindo solitárias, estão no lado sombra desse arcano, estão se sentindo meio que sem pai nem mãe, sabe? Realmente entrando naquela caverna. E isso é um aspecto que precisa ser trabalhado e elaborado. Até porque esse isolamento excessivo traz o quê? Uma certa lentidão na vida. Traz tudo muito difícil, muito complexo e muitas vezes vem arregado também do perfeccionismo que acaba controlando totalmente a nossa vida. Observe então, com base nesse papo inicial, como que está sendo ainda esse ano de 2025 para você. Você se sente talvez um pouco mais destacado ou destacada das coisas, das pessoas, dos eventos? De repente você está até se questionando, puxa, vale a pena mesmo eu estar frequentando determinados locais? Será que essa pessoa realmente sou eu? Nos relacionamentos, você lida com as pessoas como se tivesse dificuldades, ou então de repente as pessoas estão muito gélidas, um comportamento meio frio contigo, ou você consegue cultivar vínculos de longa data? No aspecto financeiro, você percebe que o dinheiro talvez esteja entrando um pouquinho mais devagar, mas não está faltando, está cumprindo aí todas as suas obrigações, você está conseguindo prosperar ou está tudo realmente no 0 a 0? Como é que anda também o seu estado da tua mente? Você está conseguindo manter o foco, a sua também ação, sabe? Que é através da sua determinação, daquilo que você se coloca para fazer. Você está conseguindo adquirir também maior sabedoria em todas as áreas da sua vida? Ou você percebe que de repente você está com um pessimismo muito grande, um excesso de pensamento que você pensa, mas de repente, puxa, não consigo chegar a lugar nenhum. É como se tivesse dentro daquela rodinha de hamster, dentro da minha própria cabeça, só fico ali, não chego a nenhuma conclusão.
Você consegue perceber também que de repente, se você está conseguindo conectar ao seu próprio eu superior, por assim dizer, né? Seus insights, suas percepções, será que você está tendo aí boas ideias, sabe? Que, opa, do nada aparece, você está conseguindo aplicar isso? Ou você se sente totalmente desgarrado de tudo e de todos, com bloqueios mesmo, até mesmo para acessar um aspecto mais criativo, mais leve na tua vida? Olha, eu não sei se você percebeu, mas nesse bate-papo inicial eu trouxe aqui os aspectos positivos e os aspectos negativos desse arcano. Nenhum arcano é 100% positivo e 100% negativo. Todos eles são o quê? Luz e sombra, assim como nós. Então, eu te pergunto, o teu ano está sendo um aspecto mais produtivo a partir da tua sabedoria, você utilizando todas as suas experiências para formatar, trazer um amadurecimento e com esse amadurecimento você conseguir trilhar a sua vida com uma certa autonomia, com aquele senso de alto valor e respeito, ou você se percebe às vezes totalmente isolado, talvez muito rígida para consigo e para com os demais? Observa isso. E olha que interessante, o tarô traz essa energia, enquanto o baralho cigano já vem com uma energia muito diferente do arcano 9. Observa, temos aqui o número 9 nesse arcano e a carta número 9 do baralho cigano é a carta do buquê, do ramalhete, as flores, enfim, não importa como você chama. É uma carta que é bem o oposto, é uma carta mais saidinha se comparada, né, com o eremita. É uma carta que vai trazer muito a ideia de expansão, de receber, abrir-se para receber as coisas boas da vida. A prosperidade, a abundância, aquelas surpresinhas, recompensas inesperadas, aquilo que está ali, sabe, como se estivesse sendo polinizado, que está ali desabrochando como essas flores na sua vida. É aquilo que traz o encantamento, a beleza pela vida, é como se fosse realmente a graça de tudo. Ou será que você percebe de repente uma certa superficialidade? Você às vezes está até evitando talvez as pessoas tal como um eremita, porque você está talvez considerando as pessoas superficiais demais. Então, quando nós unimos essas duas cartas de frequência de número 9, mas de oráculos totalmente diferentes, nós podemos trazer uma mensagem que este eremita, quando está com a sua consciência ativa, está com total foco, total atenção, ele se abre para continuar se aprofundando, ganhando conhecimento, ele não nega tudo aquilo que ele passou, ele aprende com todas as experiências e ele amadurece com isso, ele consegue trazer um aspecto de prudência, uma cautela necessária, mas não uma inércia. Ele se abre para as coisas boas da vida, para as pequenas recompensas, para tudo aquilo que traz o sabor, o encantamento da vida, tá? E aí vem a questão. Como é que está sendo o seu ano até agora, hein? Vamos fazer um balanço geral? Lembrando que esse aqui vai ser um vídeo de muitos, espero, até o final desse ano, mas está num bom momento para que você possa trazer uma reflexão do que você vivenciou até agora, para que você adquira o quê? A sabedoria, a sagacidade, a experiência e aplique essa consciência do eremita na sua vida para que todas as coisas positivas, tudo aquilo que traz um aspecto de alegria, de jovialidade, de iniciativas do buquê dessa carta entre na sua vida, tá bom? Então aqui na minha mesa temos grupo número 1, grupo número 2. Recomendo que você selecione um deles para poder receber esta mensagem deste balanço geral. Faça então a sua escolha e vamos lá, vamos dar sequência ao vídeo. Grupo número 1, vamos verificar como é que este ano de 2025 tem sido para você até então. Vamos ver a energia geral deste ano, tá? Lembrando que nós estamos numa frequência número 9, é para adquirir experiência. Então vamos pegar aqui o que você está passando até agora.
Lembrando que essa leitura ela é aberta ao público e você pode e deve adaptar aqui as minhas palavras à sua realidade para que você tenha um maior aproveitamento da mensagem, tá? Então, que todas as pessoas que estejam assistindo esse conteúdo, independente de quando e onde, consigam extrair direcionamentos para movimentar a vida, fluir com maior consciência, sair de uma estagnação excessiva, de um perfeccionismo excessivo, até mesmo de uma certa melancolia, aquela sensação de vazio. Vamos lá. Como é que está sendo o seu ano até então? Qual é o grau de consciência? A carta do Sol, uma carta extremamente positiva no tarô. Me diz o seguinte, tá? Aliado aqui com este eremita, ele me traz uma sensação de que você já está aí em vias de fato, de você conseguir expandir mais, tá? O que te sabota se de repente a sua vida não está da forma que você gostaria? Às vezes é aquela timidez excessiva, medo, receio de errar, receio de tomar uma iniciativa, acaba se retraindo, se fechando muito, tá? Mas é um ano que foi promissor para você em alguns momentos. De repente, se você não aproveitou ainda, dá tempo, tá? E de repente, se não aproveitar, tá justamente nessa retração. Você sem querer se encolhe, você sem querer se anula. E aí, como que essas experiências positivas podem acontecer para você se você não colocar o teu rostinho no sol, tá? Em alguns momentos foi necessário ser um isolamento, mas pega toda a experiência da tua vida até agora, veja aquele ponto em que você está se percebendo empacado, empacada, sem saída, e veja se ele já não aconteceu contigo em algum outro tempo, em algum outro momento, e de repente agora só não mudou aí a roupagem, mas é basicamente a mesma situação. Revisita isso, traz isso à tona, coloca a luz do sol sobre isso para que você puxe para si o quê? O ganho de consciência, para que você consiga chegar aonde? Naquilo que é benéfico, naquilo que é produtivo para a tua vida, naquilo que traz realmente alegria e satisfação, tá? Como um todo. Não se feche tanto. Aqui, para mim, vem muito uma sensação da pessoa que, sem querer, claro, normalmente ninguém está querendo se ferrar conscientemente, mas aqui são pessoas que sem querer estão se anulando, estão se fechando por se acharem inadequados, de repente tem aí um certo senso de baixa autoestima, podem ser pessoas que estão passando aí por uma sensação de vazio interno muito grande, buscando os porquês, e você vai começar a encontrar esses porquês, começar a entender o teu funcionamento quando você tiver a iniciativa desse sol, de você realmente ir em busca daquilo que você percebe que é o caminho para você no momento. Não é vergonha alguma você mudar a sua ideia. Você está adquirindo experiência e maturidade. Então ainda dá tempo de você fechar esses próximos meses, né? Fechar esse ano de 2025 por cima da carne seca, tá bom? Então trabalha bem essa frequência. Ai, Tatiana, tão bonito isso, mas como que eu coloco na prática? Baralho cigano, então, para poder te dar esse complemento aí para este direcionamento, tá? Aproveita, deixa aí seu comentário que eu quero saber se essa leitura está sendo útil para você, tá? Inclusive, aceito sugestões para vídeo. Tatiana, você faria um vídeo para falar sobre, sei lá, vida financeira? Faço, claro. Sobre esse vazio da alma, posso aprofundar também, por que não? Então deixa aí sua sugestão e também o seu gostei. Vamos lá. Baralho cigano. Baralho cigano. Opa, vieram duas aqui, vou considerar, tá?
Aqui realmente é um enfrentamento, tá? Que você precisa fazer como um todo, tá? Temos aqui, respectivamente, da esquerda para a direita, as seguintes cartas. Essas aqui que saíram juntinhas, temos a carta do caminho com a carta da chave. Olha, você tá muito, muito, muito próximo, próxima de dar uma guinada na tua vida, tá? O que de repente não tá favorecendo você a essa guinada? É você ficar hesitante, é você ter medo de arriscar, ter receio de, e com isso você volta para o isolamento desse eremita aqui. E nesse isolamento, o que acontece? Aquelas coisas boas que poderiam vir até você simplesmente não chegam, tá? Aqui nós temos a carta do caminho com a carta da chave. É tudo aquilo que tem muito para dar certo, tá? Então reveja o seu autoconceito, como que você está se enxergando, como que você avalia a si mesmo, a si mesma. De repente você está sendo uma pessoa um pouco cruel com você, tá? Então aqui você tem como explorar tudo aquilo que você já tem na sua bagagem. Coloca para rodar mesmo o seu nível de experiência. Não importa, a experiência que você já tem, que você formatou até agora, já serve para você dar esse passo inicial, tá? A situação pode ser sim desafiadora, tá? Aqui na carta do chicote me mostra um pouco que o que te falta é uma certa disciplina, é uma certa... não é falta de vontade, mas um certo receio de não dar conta, um certo receio de se sentir sobrecarregada, sobrecarregado, mas com isso você acaba não dando o primeiro passo tão necessário para conseguir abrir e expandir ainda mais, tá? O que eu faço, Tati? Temos aqui a carta do coração e temos aqui a carta do urso. Dá uma revisada nas suas emoções. Você de repente está sendo muito, muito, muito rígida com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma, você mesmo. Se você se sente sem chão algum por conta de relacionamentos, está no momento de você perceber se esses relacionamentos estão te agregando ou se estão te limitando. Quando estamos falando de relacionamento, seja namoro, casamento, ficante, amizade, conhecido, familiar, tem uma matemática muito simples. Ou soma ou some. Ai, Tatiana, mas de repente eu sou uma pessoa que estou dependendo dessa pessoa na minha vida, de forma direta ou indireta. Tá no momento, então, de você trazer o brilho do sol para você, você ter a iniciativa para poder se liberar dessas pessoas que estão te amarrando, que estão te atrasando de alguma forma, tá? Expandindo mais esse conceito, vejo muito a necessidade de você trabalhar você, a sua energia, a sua autopercepção como um todo. Já vai com o que você tem, tá bem? E você tem aqui a carta do urso como uma ação. O urso, ele hiberna. Se ele hiberna, ele vai ficar com esse eremita aqui nesse gelo, ó, o tempo todo. E como é que você quer se abrir para a frequência desse sol que já está aí brilhando, batendo aí, passando pela tua janela, se você se anula, se você se coloca num certo resguardo obrigatório, tá? Carta do urso vai falar muito da garra, da determinação. É isso que você precisa trabalhar. Parar de usar esse chicote para bater em você, mas sim trazer o ritmo de uma ação disciplinada, de uma ação focada, de um controle, autocontrole, inclusive do campo aí dos seus pensamentos, das suas emoções que às vezes fervilham e você acaba não realizando. Então você tem que trazer esse sentido para a sua vida, tá? Se você está lidando com pessoas também difíceis, olha, lembra da matemática, ou soma ou some, tá? Porque a carta do urso pode trazer também aquelas pessoas que estão aí azedando o teu leite, baguncei aqui, azedando o teu mingau, tá? Então não vale a pena, tá? No momento de você aprender a dizer nãos na sua vida, aprender a colocar uma postura mais firme, porque senão você não está adquirindo experiência, você está aí só reprisando a mesma novela, o mesmo seriado, o mesmo filme na sessão da tarde, não tá legal para você,
tá? Você tem uma potência aí muito grande para ter uma expansão boa e conseguir trazer realizações, mas vai partindo do quê? Do princípio em que você faz umas ações que te levem em direção daquilo que você quer, sem entrar num conflito interno muito grande. Tatiana, eu precisaria de uma ajuda mais específica para essas questões de conflito. Se eu fizer isso aqui agora, esse vídeo vai ficar gigantesco, tá? Então pega aqui palavras-chave para que você consiga trabalhar essa sua expansão. E caso você queira, todos os meus links para atendimentos particulares estão bem próximos desse vídeo. Deixa aí o seu gostei e fala se essa mensagem ressoou para você. E pega a garra deste urso, para de se bater com esse chicote e revisa as suas emoções com relação a você mesma, você mesmo, bem como todos aqueles do teu entorno, tá? Nem todo mundo é confiável, então tá no momento de você separar esse joio do trigo, tá bom? Vamos lá agora para o grupo número 2. Grupo número 2 aqui na mesa, tarô, baralho cigano, e novamente deixa eu explicar como é que vai ser feita essa tiragem, tá? Essa leitura. Bom, com o tarô nós vamos estar verificando a energia do seu ano até agora, tá? Lembrando que esse ano está na frequência aqui do nosso amigo Eremita, o arcano 9 do tarô, que trouxe toda aquela bagagem que eu já destrinchei contigo no início desse vídeo, tá? Para que você consiga trazer o quê? As coisas boas da vida. Vamos entender o seu ano até agora, para você fazer um balanço geral e identificar aquilo que você precisa ganhar consciência, ganhar também uma certa autonomia maior, uma autoconfiança, entender que você já consegue realizar as coisas, que você pode ver além e expandir, tá bem? Então aqui, com um belíssimo tarô de Santa Muerte, vamos verificar a energia deste ano até o presente momento, tá bem? Vamos lá. Gente, que tarô lindo esse tarô. Ah, e lembrando, por favor, você pode e deve adaptar o conteúdo desta leitura para a sua realidade, porque essa leitura está sendo aberta ao público. Então eu posso estar falando aqui coisas que de repente nem tudo ressoe contigo. Então você pega aquela mensagem que você mais se identificou. É esse o ponto que você precisa abrir mais os olhos e ganhar a consciência deste eremita, tá bom? Vamos lá. Até agora, o ano de 2025, para as pessoas legais que estão assistindo esse vídeo. Vamos verificar. Temos aqui o pendurado. Ufa! É um ano que tá difícil, hein? Vou te falar uma coisa. Pendurado é aquele cara que tá esperando a morte, tá? Ele tá esperando a morte chegar. Então ele está numa situação, às vezes, que ele está de mãos e pés atados. Nesse caso aqui, o cara já até perdeu a cabeça, tá? Então são situações em que, às vezes, não depende só de você. E isso te incomoda de uma maneira, assim, absurda. Porque você gostaria de estar conseguindo fazer mais coisas. Gostaria de estar tendo resultados bonitos, mais favoráveis, prósperos, abundantes, coisas aqui que chegam para você para trazer maior alegria, recompensas, sabe? Eu tô sendo tão legal, sou uma pessoa bacana, sou uma pessoa íntegra e só estou me ferrando aqui nesta caca. Pois é, mas existem coisas que por mais que você queira, não dependem de você. E infelizmente essa é a mensagem do arcano 12, que é o pendurado. E o que você vai trabalhar e elaborar para atingir um maior grau de consciência desse eremita, para que você consiga finalmente pegar algumas coisas boas para você na sua vida, se abrir para que as coisas floresçam, para que oportunidades surjam, para que coisas realmente venham e se desenvolvam, sabe? Parece que vai dar certo e acaba murchando tudo. Como esse arcano ele é um arcano que vai falar um pouco de inatividade, o que você pode fazer é aquilo que você tem varrido para debaixo do tapete, que é você observar a sua situação. Mas não é só olhar assim como tá tudo dando errado. Não, isso aí já está repetindo há algum tempo. Então você precisa
ganhar a consciência em cima disso. Lembra? Ele é um arcano que vai falar muito da autoconsciência, do autoconhecimento, de ir em busca daquilo que realmente faz sentido através da introspecção. Se você está numa situação que você não se encontra com recursos ou que não pode agir para resolver, você só pode olhar para ela com uma nova perspectiva. É como se você quisesse resolver um problema agindo da mesma forma que você agiu anteriormente. E tem uma frase muito boa de Albert Einstein que é a seguinte: a definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não, você vai usar a sabedoria desse pendurado para acionar o seu estado consciencial. Já que você, de repente, nem tudo depende de você, já que às vezes você depende de terceiros ou então depende de outras situações se resolverem para que a sua vida entre num fluxo mais próspero, mais abundante em todos os sentidos, você vai observar aonde que eu estou com apego, aonde que de repente eu estou cometendo a mesma gafe. Olha o amadurecimento aqui desse eremita junto com esse pendurado. Aonde que eu posso estar investindo melhor meu tempo e minha energia. Porque aqui chega no final do dia, tá só o pó. Então, de repente, você está desperdiçando o seu tempo e sua energia como se você estivesse enxugando o gelo. Não vai dar certo. Tá bem? Então aqui ele é um arcano que vai falar sobre você trazer novas atitudes, mesmo que as coisas ainda não dependam exclusivamente de você. Quando você começar a fazer coisas de uma maneira diferente, a sua energia muda. Você ganhou sim a consciência, mas não está ali só fazendo um enfeite. Você está conseguindo trabalhar com esse conhecimento com uma atitude diferenciada. O pendurado te convida a ver as coisas por um outro prisma, por um outro aspecto diferenciado, tá? O recurso financeiro pode estar um pouquinho complicado, mas não falta. Você precisa observar como que estão as coisas na sua vida, tá? Relacionamentos num todo, né? Não falar de amizade, família, peguete, ficante, amor eterno. Cuidado com aquele apego obsessivo, porque isso daí te paralisa, te congela, tá bom? Vamos lá. Bonito falar essas coisas, quer dizer, nem tão bonito assim com essa mensagem meio tapa na cara, né? Mas como é que eu faço então para trabalhar positivamente essa energia de ganho de consciência até o final desse ano, para que o meu pendurado consiga trazer a elucidação e enxergue uma rota de fuga, para que eu saia dessa situação de pés e mãos atados, para que eu consiga me abrir para receber as coisas boas e bonitas da vida? Baralho cigano então aqui na mesa para poder te auxiliar como um complemento a essa tiragem. Baralho cigano para o grupo número 2. Vamos lá? Carta dos Trevos. Carta da Casa. Agora. Chicote. Vamos lá. Respectivamente, da esquerda para a direita, temos aqui a carta dos Trevos, a carta da Casa, a carta da Âncora e a carta do Chicote. O negócio é o seguinte, tá? Tá no momento de você mudar um pouquinho a visão sobre si, sobre as coisas, sobre os eventos, acontecimentos, relacionamentos na sua vida. Lembra, claro, não que seja num caso ali de apego excessivo, aquela coisa obsessiva, porque isso só te faz mal. Carta dos Trevos vai trazer muito aquele aspecto de você precisar reconhecer aquilo que de bom você já tem. Lembra da consciência? Lembra daquele estado mais amplificado que é necessário? Ok, às vezes não tem muito o que fazer, mas o que você já tem de recursos na sua mão para você contornar as adversidades menores, para que você consiga começar a coletar outras experiências, outras vivências, outras atitudes, outras mentalidades, para que você consiga desabrochar, consiga realmente se abrir para que as coisas entrem num fluxo de recebimento, de alegria, de convites e recompensas.
Você aqui, de repente, está vendo a sua vida através do copo que está meio vazio, não está vendo o meio cheio, tá? Então você precisa começar a se positivar um pouco mais. E aqui não é aquela falsa positividade. Ai, namastê, gratiluz. Não, eu odeio isso e você também provavelmente não deve estar gostando muito dessa parada aqui também não, porque senão você estaria encontrado qualquer outro vídeo, menos o meu, né? Então aqui é você trabalhar o positivismo em cima das suas capacidades e habilidades, aquilo que você já tem na sua mão para começar a resolver a situação. Não estou conseguindo sair do lugar? Ok, o que minha mente pode trabalhar aqui e agora? Que quando você está numa situação de pés e mãos atados, você tem a sua mente para poder trabalhar e ela pode ser sua maior aliada ou tua pior inimiga. Então, começa a recalibrar o seu estado interno para refletir no externo, tá? A situação ao longo desse ano, dentro da carta da casa, me mostra o seguinte: às vezes são situações mesmo do dia a dia que estão faltando uma certa estrutura, aquela parte de você conseguir destrinchar melhor as coisas. E quando você vai ver, aquele novelo de lã que estava todo bonitinho já virou um bololô só e você não consegue desatar. Tá? Então você está precisando observar se está faltando um certo alicerce, se está faltando uma certa estrutura na sua vida. Para algumas pessoas, não todas, tá? Lembrando que essa leitura está aberta ao público, literalmente são situações de casa, podem ser pessoas próximas com as quais você precisa conviver e são pessoas às vezes mais difíceis que você fica pisando em ovos, então você precisa revisitar, verificar o aspecto positivo da tua vida, até mesmo para que você consiga depois liberar essas relações de alguma maneira ou pelo menos amenizar todo e qualquer tipo de conflito, e também pode estar falando literalmente de uma questão de residência, tá? A carta da casa, às vezes, ela é muito literal. Ela traz muito essa questão de moradia, local de convivência. Pode ser o seu trabalho, onde você passa a maior parte do tempo e que você percebe que está sempre na mesma rotina, sempre a mesma coisa, eu não consigo progredir, não me dão uma chance, não me dão uma oportunidade, então está no momento de você começar a revisitar, buscar uma especialização, buscar uma coisa extra, ou então questões voltadas para a sua casa, que pode ser o cotidiano, como que você está administrando a sua rotina, como que você administra o seu tempo, ou o que está te pesando, prejudicando dentro desse lar, tá? Pode ser essas questões aqui, o local onde você mais passa a maior parte do tempo, tá? Temos aqui a carta da âncora falando muito desse processo que está puxando para baixo, né? Por conta dessa situação. Se for dependesse só de você, você já teria resolvido mais facilmente, né? Então, o teu estado de consciência tá em como que eu consigo começar a me desprender daquilo que está me limitando, me restringindo. Como que eu consigo tirar esse fardo com base nessa falta de estrutura? Sabe? Esse é um insight que você precisa trazer para o seu dia a dia, que eu já comecei falando aqui do seu estado como um todo. Você começar a reconhecer aquilo que tem de recurso mais fácil. Provavelmente você não vai conseguir fazer aquele 180. Nossa, minha vida deu uma guinada total, absoluta. Torço que dê. Tomara que dê mesmo, que você fique aí banhado em ouro, prata, joias, diamantes, toda a prosperidade do mundo em todos os sentidos. Porém, uma carta lenta como o pendurado e uma carta pesada como a âncora, que traz muito uma sensação de ficar ali muito acorrentado, sempre na mesma, me traz uma situação que é gradual, que você precisa começar a se desprender um pouco mais, trabalhando principalmente a tua assertividade, a tua confiança, tá? Como que eu faço isso, Tatiana? Com a carta do chicote, que também se fez presente no primeiro grupo. Olha, esse chicote está falando muito de como que você se coloca dentro das situações. Se você se controla, se você consegue controlar-se, ou se as pessoas, as situações controlam a tua mente, controlam aquilo que é o teu pensamento e quando você vê, já foi
tudo assim ladeira abaixo, tá? Então aqui você está precisando ter um pouco mais de disciplina dentro das pequenas ações que você pode fazer, porque aí, até o final do ano, com certeza você alivia esse peso dessa âncora, aquilo que está te limitando, te restringindo, se transforma numa confiança maior e você consegue também trazer maior estrutura como um todo. Mas para isso precisa ter o autocontrole, o autodomínio. Às vezes é parar de se queixar um pouco e às vezes é querer fazer uma coisa que você de repente está evitando, que é enxergar, tomar posturas diferentes da vida, porque a zona de conforto, embora seja extremamente limitante e desconfortável, é aquilo que nós estamos habituados e o nosso cérebro faz de tudo para que nós consigamos conservar a energia. Então, vem sempre aquela situação, mas é assim mesmo, não, vai dar trabalho. Não, você tem que começar a fazer um movimento em seu benefício gradual, para que com esse chicote você consiga pegar de novo a tua autonomia e consiga realmente fazer uma transição mais suave, soltando esse pendurado, porque ele só vai sair dali no momento que ele ganhar o quê? Uma consciência mais elevada. Bate muito com o estado consciencial do eremita, mas é que o eremita já sabe. Você está precisando ganhar esse conhecimento para que você se liberte, fazendo coisas diferentes, ações diferentes, fazendo reações, reagindo, interagindo de uma maneira diferenciada do teu habitual. E isso te dá um certo trabalho, tá bem? Mas começa com o que você já tem, que eu garanto que até o final desse ano você vai conseguir verificar alguma movimentação já favorável para que as coisas boas da vida cheguem até você. Essa foi a sua leitura grupo número 2. Deixa aí um comentário para eu saber se eu consegui te auxiliar através dessas palavras. Deixa aí um joinha também, uma curtida nesse vídeo se ele te acrescentou alguma coisa, tá? E lembrando, caso você queira expandir esse conceito, identificar aquilo que de repente a tua visão está limitada, está restrita e como você pode estar movimentando esse chicote de uma maneira favorável na tua vida, todos os meus links para atendimentos particulares estão bem próximos desse vídeo. Muito obrigada pela tua presença aqui e até a próxima!